Se você vai começar um projeto arquitetônico e está com medo de cometer alguns erros, fique nesse vídeo que eu separei aqui 10 erros que você não pode cometer no seu projeto arquitetônico. E vou além, muitas pessoas aí não sabem, então eu vou revelar aqui um dos maiores segredos assim, para ter um projeto arquitetônico bem feito. Então vamos lá. Bom, separando aqui os 10 erros que eu julgo aqui os piores, eu separei aqui dos mais óbvios até os que não são tão óbvios. Então eu deixei o último a não ser tão óbvio assim. A primeira dica é você começar o projeto sem pensar no nascer do sol e no se pôr do sol. Por quê? Vamos supor que você está projetando uma casa e nessa sua casa que você está pensando em fazer, você está pensando em colocar uma piscina. Dependendo de onde que o sol vai nascer e vai se pôr, vai projetar sombra. A própria edificação vai projetar uma sombra nessa piscina. Você vai julgar se essa sombra na piscina, direto na piscina, é benéfica ou não. Geralmente as pessoas preferem ter um sol na piscina. O nascer do sol é muito importante para a gente saber onde vai ser projetado as sombras. Pensar no sol vai ajudar até mesmo no conforto térmico da casa e do usuário que vai estar ali. Vamos supor que vai projetar um quarto com o sol da tarde. Isso quer dizer o seguinte, que no período da tarde o sol ele vai bater mais tempo ali naquela janela, naquele ambiente. E o sol da tarde ele vai trazer um calor para aquele ambiente maior. E aí o que acontece? Então, quando a pessoa vai dormir, aquele calor vai se demorar a sair do ambiente. E o que isso acarreta? Acarreta um desconforto na hora de dormir. E olha, tem lugar que é preferível ter um calor dentro do ambiente. Por isso que também a arquitetura é sobre o lugar que você está projetando, né? Se for um lugar muito quente, é preferível que a pessoa durma não com calor acumulado da tarde dentro do quarto. Então, é preferível não colocar janelas ou o quarto para essa face, né, oeste, que essa face é uma parte que vai tomar muito sol. Bom, esse foi o primeiro erro. Você gostou do exemplo que eu dei? Se você gostou do exemplo, ficou didático, está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu vou trazer aqui vários exemplos para melhorar mesmo os seus projetos arquitetônicos, ou até mesmo para você que é entusiasta da construção civil. O segundo erro é não pensar nas outras disciplinas além da arquitetônica. Vamos supor, você está projetando um prédio, e esse prédio ele tem pilotis, e nesse pilotis vai ser um estacionamento. É preferível, na disciplina de estrutura, por exemplo, você ter uma continuidade de pilares. É interessante, não quer dizer que é o único modo de se trabalhar, mas é interessante por conta do custo. Então, você começar um pilar nascendo num lugar e ele vai até o final do prédio, é mais interessante, economicamente falando. Mas se você não pensou nisso, na hora que você está pensando fez a base dos apartamentos, e na hora que chegou lá de projetar o pilotis, você percebeu que o pilar que você projetou no prédio, ele vai cair em cima de uma vaga, no meio de uma vaga de garagem. Então, é falta de planejamento isso, né? Não pensar nas outras disciplinas. Aí tem solução para isso. É fazer uma viga de transição. Essa viga de transição, ela acaba aumentando muito o custo da obra. Ou às vezes o barrilhete, de onde tiver a caixa d'água, por exemplo, não ficar num ponto mais alto para favorecer a pressão no chuveiro. Então, todas as disciplinas têm que ser pensadas em conjunto, já pensando no projeto arquitetônico. Já tem que ser resolvido essas questões já agora, na etapa de projeto arquitetônico. Aproveitando que estamos falando de custo, agora tem uma próxima dica que é sobre o planejamento da obra, sobre os custos, né? Então, a terceira dica é essa. Se a casa ainda for sua, né, você vai estar sonhando muito, né? Quer tudo do melhor. Eu tenho até um exemplo de um projeto que eu peguei para fazer aqui, que é o seguinte, a cliente, ela estava muito, deslumbrando. Ela estava deslumbrando muito a casa. Então, tudo que ela pensava, ela queria na casa. Ela queria um quarto gigante, tudo gigante, tudo super dimensionado, vamos dizer assim. Então, ficou uma casa muito espaçosa nesse projeto, na primeira opção de projeto que a gente fez para ela. No meio de algumas reuniões, a gente provocou, né,
um senso crítico nela, que é familiar. Por exemplo, a casa estava ficando tão grande que a filha dela estava ficando com um quarto muito distante do dela. E se caso ela precisasse ir para o quarto da filha, ela tinha que caminhar muito. Isso em prol da casa ser muito grande. E isso fez ela questionar se ela queria isso mesmo, se ela queria realmente ficar, porque a casa ia acabar se distanciando da família dela. E ela é uma pessoa muito família e ela queria a aproximação da família. Então é umas coisas que a gente tem que, quando a gente vai pensar no projeto, a gente tem que sempre pensar no usuário, no como a pessoa vai viver aquilo, ou na logística, como que a pessoa vai andar naquela casa, sempre pensando como a pessoa vai usar aquele projeto, não pensando só na beleza o tempo todo. Aproveitando, vamos para o quarto erro, que é não fazer um briefing. A gente chama de briefing a entrevista que a gente tem com o cliente. Tem que conhecer bastante o cliente. Então essa primeira reunião que a gente chama de briefing, ela é muito importante porque ela vai falar o que o cliente espera do projeto, quais são os objetivos do cliente com aquele projeto. Fazer essa reunião de briefing muito rápida, às pressas, às vezes podem prejudicar o projeto. Então esse é um erro também que você não vai cometer. Uma dica aqui para estudante. Vamos supor que você está fazendo o seu TCC. Como que você vai escolher o tema do seu TCC? Uma das dicas que eu posso dar para escolher o tema do seu TCC de arquitetura é você conhecer muito bem o usuário, a persona que você está atendendo. Vamos supor, eu tenho um amigo que fez o TCC, um asilo. Então ele tinha muito bem definido que a persona dele era idosos de 70 a 90 anos. Então ele tinha um perfil muito bem direcionado, e isso ajudou ele a fazer o projeto, porque quando você sabe muito bem para quem está fazendo o briefing bem feito, você tem um direcionamento melhor na hora de desenvolver o projeto. O quinto erro é sobre ventilação cruzada. Todo mundo fala isso, é um erro que todo mundo fala, é óbvio, é um erro até óbvio. O que seria essa ventilação cruzada? Você colocar aberturas que façam o vento circular, passar. Isso ajuda na ventilação, do conforto térmico desse ambiente. Mas não é só pensar na ventilação cruzada, colocar uma abertura na frente da outra e pronto, resolvido. É pensar sempre no usuário. Essa ventilação cruzada, é interessante que esse ar que está passando na ventilação cruzada, ela passe pelo usuário, refresque o usuário. Isso é um diferencial. Só colocar uma abertura em frente à outra já ajuda, mas não é a única coisa que você tem que pensar. Tem que pensar também o trajeto desse vento tem que passar pelo usuário. Isso refresca tanto como se fosse um ventilador natural. Bom, você está gostando das dicas até aqui? Não se esqueça, desce aqui embaixo, me ajuda, se inscreva no canal, vamos crescer esse canal. E eu quero saber também de você. Se você tem alguma dica também interessante para compartilhar comigo, deixa aqui nos comentários, que assim você me ajuda a melhorar os meus projetos. E a gente vai criando também uma comunidade aqui de pessoas interessadas em construção civil. Então, deixa aqui sua dica, fala aqui dos perrengues que você passou, eu vou adorar ler todos os comentários e responder todos. O sexto erro é não utilizar a iluminação natural. Isso ajuda até na economia de energia da casa. Se você tem um lugar que a luz natural entra muito bem num lugar, você economiza na energia, e isso é até bom até para o meio ambiente. Então ajuda bastante você fazer isso. Bom, o sétimo erro é não entender bem as legislações da sua cidade. A gente sabe que a gente tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer um projeto, e uma delas é a legislação da sua cidade. E toda cidade existe um plano diretor. Nesse plano diretor, ela vai dar as diretrizes dos coeficientes que você tem que ser adotado, por exemplo, da taxa de permeabilidade, a porcentagem do terreno que você tem que deixar para permeável do terreno, ou a ocupação que você pode construir, ou a coeficiente de aproveitamento que você pode utilizar. Tem todas essas leis que você tem que seguir.
certo? E uma delas é o afastamento. Mas muita gente faz com que a legislação te limite a projetar. Como assim a legislação vai me limitar no meu projeto? Bom, a maioria das pessoas já sabem que existem os recuos obrigatórios. Então você tem o recuo lateral de 1,5 que você tem que ter. Na maioria das cidades é 1,5 se tiver espaçamento. Se tiver um vão entre o vizinho, entre o muro, você tem que ter 1,5 de afastamento no mínimo. Porém, você não precisa limitar a isso. Você pode, inclusive, colar, juntar a casa no muro. E isso vai já abrir um monte de possibilidades de projeto para você. Não acha que, por exemplo, porque a pessoa geralmente o que faz? Eu tenho que respeitar 1,5. Já começa a fazer o projeto, já afastando 1,5 dos dois lados, e aí o que acontece? Seu projeto já começa a ficar já está limitado a isso. Já começa com o problema aí. Cuidado também, para você não levar ao pé da letra e não entender as entrelinhas das leis do seu município. Já que estamos falando de cidade, outro erro é sobre o contexto do terreno. Como assim? Você não analisar o terreno, a topografia do terreno primeiro. Você não analisar o entorno do terreno daquele projeto. Porque o seu projeto ele tem que conversar com o entorno. Vai fazer um projeto na favela da Rocinha. Você vai projetar uma casa, uma mansão lá, dentro da favela da Rocinha. Não conversa com o entorno, né? É muito importante isso. Outra coisa que é muito importante é avaliar o terreno. Então, às vezes, a gente negligencia a importância do projeto topográfico, né? O que seria esse projeto topográfico? A topografia serve para desenhar o terreno, fazer o mapa do terreno, tanto plano como altímetro. A gente chama de levantamento plano altímetro. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ver os desníveis que tem no terreno. E esses desníveis vai mostrar com as curvas de nível, você vai ver onde que está, onde é mais alto no terreno, onde tem uma declividade maior. E isso é muito importante, porque se você vai fazer um corte, um aterro, vai precisar comprar terra, vai precisar cortar, tirar um pouco de terra, ou às vezes você vai aproveitar a própria topografia para fazer um projeto diferenciado. Então não pode esquecer isso na hora de começar a projetar. Bom, esse erro aqui já começa a ser um erro que poucas pessoas consideram, que é o uso dos materiais. Como assim o uso dos materiais? Você está numa região onde o sistema construtivo é alvenaria estrutural. Todo mundo ali sabe mexer com alvenaria estrutural. Ou naquela região todo mundo trabalha com tijolos ecológicos. Ou naquela região você trabalha com estrutura metálica. Então você tem vários sistemas construtivos diferentes. Geralmente, numa região, você tem uma mão de obra especializada para aquele tipo de serviço. Se você vai projetar, se você vai fazer um projeto que as pessoas ali daquela região não têm o costume de utilizar aqueles materiais, não tem mão de obra qualificada para aquele tipo de serviço, o que vai acontecer? Esse projeto tem muita chance de ficar só no papel, né? E nunca ser executado, porque começa a ficar muito caro trazer profissionais que saibam mexer com aquilo, porque você optou por construir um método construtivo que não é adequado para aquela região ali, as pessoas não sabem mexer. Custo de obra é sempre muito importante. Agora o último erro que eu separei aqui é um erro que muita gente não sabe e que eu falo que é o segredo dos projetos saírem melhores, né? Então, qual que é esse último erro? Mas antes de eu falar ele, vou lembrar você novamente, você já se inscreveu no canal? Deixa o like, deixa os comentários, o que você achou do vídeo. Vem fazer parte dessa comunidade de pessoas apaixonadas por arquitetura e engenharia. Esse erro que eu separei aqui é o seguinte: começar o projeto pela planta baixa. Sim, isso é um erro. Por quê? Projetar é resolver problemas. Que seria fazer um projeto? É planejar algo antes de acontecer.
Então, se você já começa desenhando a planta, já começa detalhando tudo que tem que ser detalhado, você está cortando caminhos muito importantes, que seria você levantar todos os problemas que pode haver no seu projeto. Então, se você vai começar um projeto, o primeiro passo que você tem que fazer é levantar os problemas. Porque vamos supor, você vai projetar, já começou a desenhar a planta e na hora que você foi ver, você projetou uma garagem na frente de um poste. Porque você não fez o levantamento dos problemas, não sabia que tinha um poste de luz da rua lá na calçada onde você ia fazer a garagem. Ou a topografia, ou todos esses erros que podem acontecer. Então, a primeira coisa que você faz é levantar todos os problemas de projetos, a legislação, todos os tipos de problemas, que são centenas de projetos, levantar qual que é realmente o objetivo daquele projeto que você quer. Então, você vai conversar com o cliente, ou qual que é o seu público-alvo, você vai pegar esses problemas e vai listar, né? Eu gosto de comparar muito com um médico. Um médico, antes de fazer uma cirurgia, que seria o seu projeto, ele pede o que para você? Primeiro, ele vai pedir exames. Então, os exames são o levantamento de problemas que você vai ter. Você vai ter o relatório de sondagem, você vai ter o estudo topográfico, você vai ter N problemas para resolver. Levantar todos esses problemas é essencial. E depois, você vai fazer diagramas, né? Não começar pelo desenho, pela planta. Não vai começar pela planta, vai começar pelos diagramas. Fazer um diagrama de fluxo. Isso ajuda muito na hora de projetar. Então, então eu vou pensar onde vai ficar o quarto, sem fazer planta. Onde vai ficar o quarto? Vou pensar no sol primeiro. Vou colocar o quarto do lado de cá por causa do sol. Então, isso ajuda muito na hora quando você for começar a fazer a planta de verdade, você já tem muita coisa já definida. E isso ajuda muito, muito mesmo, a você ter um projeto de alta qualidade. Se você não sabe quais são as legislações que tem que seguir, eu estou deixando esse vídeo aqui para você sobre os coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, todos esses coeficientes que a legislação exige. Se você gostou, vai para esse vídeo aqui também. Então, tchau!